Pois bem, caros alunos, para que nós possamos entender as preocupações de Maquiavel, precisamos retornar um pouquinho no tempo e entender a formação do sistema europeu que está fundamentado no final do Império Romano. Embora 1000 anos pareça um tempo bastante longo para que nós possamos admitir uma influência de longo prazo, na verdade, ao olharmos bem a história europeia, veremos que Maquiavel, assim como outros comentaristas da política e do poder à época em que ele viveu, também se preocupavam exatamente com um conjunto de instituições que começaram a surgir justamente com a queda do Império Romano. Assim, é preciso que nós identifiquemos exatamente qual foi essa causa que produziu as condições criticáveis por Maquiavel e por tantos outros comentaristas do final da Idade Média, ao mesmo tempo em que nós poderemos entender melhor o conjunto de tensões políticas ali existentes e porque, de certa maneira, o Renascimento traz de volta um conjunto de fatos, pensamentos, ideias e mesmo instituições representadas nos textos, nas provocativas de um conjunto de autores desse período final e que nos introduzem na Idade Moderna. Devemos entender que a ideia de renascimento não é uma ideia que tenha como fundamento o próprio tempo em que os autores passam a falar a respeito das suas ações ou das suas ideias. Na verdade, o Renascimento faz referência a um tempo anterior, a um tempo em que as instituições, as ideias, a estética de um certo momento, de uma história com a qual eles, de alguma maneira, se ligavam e que contestam o momento imediatamente no qual eles estão vivendo, faz com que seja necessário que a gente reverta a esse tempo anterior. E esse tempo anterior é justamente o final do Império Romano. Esse mapa que está sendo mostrado a vocês é o mapa da divisão do Império Romano. Num certo momento da vida do Império Romano, as condições e as tensões entre as várias porções de território romano não reproduziam a segurança necessária que o Império Romano obteve um tempo antes. A fraqueza do Império, a fraqueza das suas instituições políticas, os embates internos pelo poder, a forma como as instituições muitas vezes eram tomadas de assalto ou pela força, pela astúcia, pelo dinheiro, e com isso simplesmente derrubavam aquilo que havia se tornado séculos antes a força de existência do Império Romano, acaba tendo, digamos assim, uma provocação imediata com as pressões que as populações bárbaras faziam nas fronteiras do Império Romano. E dentro desse contexto, a parte ocidental do Império Romano foi considerada a parte mais frágil, de tal forma que a transferência da própria sede do Império Romano para o Oriente, para a cidade que hoje nós conhecemos como Constantinopla, constituiu uma maneira de arrefecer a pressão sobre o núcleo do Império. A divisão havida no Império Romano fez com que, portanto, a parte oriental ainda perdurasse 1000 anos após a queda da parte ocidental.
Temos aí, portanto, a origem de um conjunto de instituições e de exercícios de poder que foram se desenvolvendo na parte ocidental do antigo Império Romano, mas que não se desenvolveu no Império do Oriente. Então, esse mapa mostra exatamente o princípio e a origem de um conjunto de ações e atividades políticas nesse período. É preciso também acrescentar que a queda do Império Ocidental não se deu apenas num plano das instituições políticas ou de governo. Houve um fracionamento completo do funcionamento da sociedade romana imperial em todo o Ocidente. O comércio, as instituições locais, os poderes locais que se remetiam a um poder central, também foram todas essas fidelidades e essas obrigações quebradas naquele momento pela introdução das invasões bárbaras que redividiram esse território e reformularam essas lealdades. O interessante é que, por mais que essas divisões se formassem a partir dos grupos invasores, ostrogodos, visigodos, etc., essas populações que chegaram sobre essa porção ocidental, de certa maneira, absorveram a cultura românica e hoje nós temos essas culturas na Espanha, na Itália, na própria França, em outras partes da Europa. O que, de certa maneira, significou a superioridade, digamos assim, da organização da língua e das instituições que essas populações tentaram reproduzir sem sucesso. Bem, nesse mapa nós já podemos ver com maior clareza o conjunto de populações que se precipitam ao Império Ocidental, realizando a tarefa de apressar o seu declínio e a sua extinção. Essas diversas populações vão permeando o território romano ocidental e se fixando em várias partes dele, dando origem a novas populações que são misturadas com as populações locais. Da mesma forma que o Império Romano se misturou com sua população às populações locais conquistadas, todos esses novos invasores, os ângulos, os saxões, os francos, os vândalos, os burgúndios, alamanos, suevos, visigodos, ostrogodos e etc., todos eles vão penetrando nessas áreas e vão se misturando com as populações já existentes, já romanizadas. Percebam vocês que a maior parte dessas invasões ela busca exatamente o império, a parte do império ocidental, justamente pela desorganização a qual ela estava sujeita. E apenas tentativas, algumas até chegando a Constantinopla, mas em menor número, elas não se dirigem ao Império Romano Oriental, porque esse estava mais bem organizado e mais bem defendido que a parte ocidental. Dessa maneira é que o Império Ocidental acabou sobrevivendo por 1000 anos, embora continuasse sofrendo um conjunto de pressões de povos que estavam nos limites. E nós sabemos que, finalmente, Constantinopla ela é conquistada e os turcos estabelecem uma ponte para a Europa. Mas nesse momento cabe a nós repararmos que os germanos, esses povos invasores, não eram nada bobos. Eles perceberam exatamente qual era a parte fraca dos impérios, do Império Romano dividido, ou qual das partes do Império Romano estava mais sujeita a um processo de invasão. Esses, senhores, é um outro mapa mostrando a fixação das principais populações invasoras.
E nós vamos ver os anglo-saxões, os francos, os suevos, os visigodos, os burgúndios, os ostrogodos, os vândalos, os lombardos, alamanos, todos eles tomando conta do Império Ocidental. Percebam que na porção oriental, o Império do Oriente continua praticamente intacto frente a essas invasões, o que mostra, de certa maneira, que a organização do Império do Oriente conseguiu prevenir, em boa parte, as investidas dessas populações. Mais tarde, ainda haverá pressões vindas ainda do Oriente, com eslavos e outras populações das pradarias da Ásia Central. Mas neste momento, é interessante que a gente note que essas populações, principalmente as populações germânicas, vão ter um papel fundamental no desenvolvimento das instituições europeias. Embora o Império Romano permaneça ao longo de todo esse período, e, para dizer a verdade, até os dias de hoje, com uma impressionante capacidade de inspirar governantes e, ao mesmo tempo, aqueles que admiram o exercício de um poder imperial, de um poder que extrapole a sua origem natural e invada as condições de poder local para além das fronteiras, né, iniciais do exercício de poder. Esse Império Romano Ocidental, ele passa por um conjunto de transformações. Todos os reinos existentes a partir dessas populações invasoras, todos eles, de alguma maneira, tentaram reproduzir em alguma porção algumas das instituições. Tanto assim que vários reis de visigodos, francos, ostrogodos, vândalos, por exemplo, tentaram firmar-se institucionalmente com aquelas garantias existentes no plano do Império Romano. Entretanto, a característica principal dos povos germânicos com relação ao papel do rei era de que o rei era uma liderança para um momento determinado em que essas populações invasoras, que eram nômades, elas tinham que ter um chefe no seu processo de deslocamento. E esse chefe era um chefe ocasional, geralmente alguém que tenha demonstrado naquele momento uma grande habilidade de organização da força da população, da nacionalidade e, ao mesmo tempo, tendo uma coragem, um valor pessoal extremamente destacado. Essa era uma característica que, ao longo do processo de invasão, foi tomando conta, inclusive, da fundamentação do exercício do poder. Porque, em geral, nessas populações germânicas, o que acontecia é que o poder efetivo de controle era um poder local. As populações locais eram que elegiam, digamos assim, não como nós conhecemos hoje em dia, né, mas aclamavam aqueles que localmente tinham as melhores condições de ser as lideranças, de liderar aquele agrupamento local, entre francos, burgúndios, ostrogodos, visigodos, anglo-saxões. Então, essa característica de poder local era muito forte entre essas populações germânicas, entre esses elementos invasores. E isso não se coadunava com o papel de um rei, no sentido de que ele tem, primeiro, uma extensão de poder que não é local, que se exerce sobre várias localidades. E segundo, a questão da hereditariedade, que também tinha
uma vinculação com ideias que estavam fora dessas populações germânicas. E, portanto, havia um conflito inerente entre esses potentados, essas grandes lideranças invasoras e a tradição do exercício de um poder local pelas populações germânicas. Bem, vale muito a pena nós fixarmos essa ideia de tensão entre uma vontade de estabelecimento de reinos de grande extensão territorial e, por outro lado, a ideia de que os poderes locais são os poderes naturais aos quais a população se vincula. Agora, caros alunos, prestem bem atenção a esse mapa. Esse é o mapa da ascensão do Império Franco. Ele será absolutamente decisivo para desenhar a forma como a Europa Ocidental vai adquirir determinadas características que vão conduzir o seu desenvolvimento ao longo dos séculos seguintes. Entre todas as populações que haviam invadido o Império Romano do Ocidente, a população dos francos, localiza-se na parte norte da Europa. Os francos são, apesar de origem da população francesa, populações germânicas que passaram a adotar um conjunto de práticas, inclusive a língua românica, fazendo com que hoje o francês seja considerado uma língua latina. Mas, na verdade, ela é uma mistura entre o latim e uma língua germânica, a língua dos francos. E nós vamos notar por esse mapa um desenvolvimento e um processo em que, durante cerca de quase 400 anos, os francos vão expandindo os seus domínios na Europa Ocidental. Do norte da Europa, né, a base é chamada de Austrásia. As conquistas vão se realizando, vão se firmando, vão incorporando um conjunto de outras populações também invasoras, e nós vemos que essas populações que vão sendo incorporadas ao Império dos Francos vai gerar mais tarde exatamente um desenho das formas como o sistema político ocidental vai se desenvolver. Então, nós temos aí o território franco em 481, né, uma instalação dessa população, é chamada de Austrásia. Nós temos as conquistas de Clovis, né, que são... Vocês têm todo um detalhamento aí ao lado, né, com a indicação por cores dos períodos em que esses territórios vão sendo incorporados. É claro que não dá para que a gente possa falar em detalhes sobre esse processo nesse momento, mas vocês podem consultar livros de história e também a internet, né? Hoje a internet se tornou uma forma bastante fácil de encontrar informações. Inclusive, esses mapas eu os trouxe exatamente da internet. Então, vocês podem procurar, inclusive, outros mapas um pouco mais detalhados. O que nós queremos aqui é exatamente vislumbrar esse processo de crescimento do Império dos Francos. Então, você tem as conquistas do século VI, né, e início do século VII, as conquistas do século VIII, entre 1714 e 768, que vão ampliando de maneira considerável a força, né, dessas populações.
Notem que os bretões, naquela pontinha da França, não foram incorporados, eles resistem, né? E nós temos os chamados territórios, né, independentes. As conquistas de Carlos Magno foram bastante significativas, mas observem, não são conquistas que deem tamanho a esse império. Elas são importantes porque elas alcançam a parte da Itália, incorporando inclusive Roma. E de outro lado, nós temos lá em cima a Saxônia. A Saxônia demorou quase, sei lá, uns 40 anos para que Carlos Magno conseguisse incorporá-los ao seu império, submetendo os saxões à sua autoridade. E exatamente esse império dos francos é o império que vai criar as condições da Idade Média, tal como a conhecemos, as condições feudais. Mas antes que elas se concretizem, é preciso entender que Carlos Magno, com esse processo de expansão e o seu desejo de submissão de outras populações europeias, como nós podemos perceber nas fronteiras, né, do Império, que tinham autoridade direta de Carlos Magno, nós vamos observar uma série de outras populações, como os Abroditas, Veletos, os Sorábios, Morávios, Ávaros, Sérvios, Croatas, etc., como populações dependentes ou tributárias, né, do Império de Carlos Magno. Isso, de certa maneira, quase 4 séculos após o declínio do Império Romano, faz com que, inclusive com a própria cidade de Roma incorporada, com o território romano incorporado ao próprio Império de Carlos Magno, faz com que haja uma ideia de reconstituição desse Império Romano como uma forma de dar força e segurança e unidade à cristandade naquele momento. É preciso entender que nessas fronteiras do Império Carolíngio, tanto na Península Ibérica quanto na parte oriental da Europa, havia pressões de populações que a gente pode chamar, obviamente, não os árabes de bárbaros, das populações vindas do leste da Europa, como pressões que ameaçavam exatamente, segundo essas concepções, a própria vida da cristandade. E nisso, a existência desse Império Carolíngio, imaginava-se a reconstituição da força dessa cristandade na forma como o Império Romano a protegeu a partir de um certo momento. No ano de 799 ou 800, à custa de muitas conquistas e do fato de que a própria Roma estava engolfada dentro do Império dos Francos, o Papa Leão III, ele coroou Carlos Magno como o grande imperador de um sacro império romano-germânico e que, dessa maneira, buscava recriar, dentro daquele momento de expansão de uma autoridade geral sobre a Europa, uma proteção ao próprio papado. Na verdade, a gente pode entender que a Igreja em Roma buscava, de certa maneira, ao conceder esse título e, portanto, também estabelecendo que Carlos Magno era imperador por desejo e vontade divinas, que o destino do reino franco, o poder do reino franco se unisse ao poder da própria Igreja, evitando com isso que a Igreja fosse objeto de algum tipo de desavença com relação ao poder político mundano. Afinal de contas, Roma
sentia a pressão não só das populações não cristãs, mas também uma competição com o próprio Império Romano do Oriente, com as suas visões e divergências teológicas com relação ao Ocidente. Dessa maneira, ao colocar Carlos Magno como o protetor e, ao mesmo tempo, o dirigente máximo digamos, temporal da cristandade, selava, de certa maneira, uma aliança com os poderes terrenos. Bem, mas como vocês sabem, nada é eterno em política. Esse mapa apresenta a sucessão de Carlos Magno. O império de Carlos Magno não sobreviveu ao próprio Carlos, tanto que as condições em que, inclusive, a tradição germânica imputava, seu império foi dividido entre os seus filhos. E a durabilidade, a capacidade que eles possuíam para organizar um reino, logo foi engolida por um conjunto de circunstâncias que levaram à derrocada, de fato, desse Império Carolíngio e à multiplicação das autoridades locais. Como vocês se lembram, a tradição germânica é sempre da autoridade local. E, portanto, o Império Sacro Império Romano Germânico, assim como o próprio Império Carolíngio, de certa maneira, entrava em contradição com essa força da tradição germânica. E que, de certa maneira, por um conjunto de circunstâncias, permitiu que esse império se formasse, mas era um império que tinha apenas uma casca. A substância concreta desse império, ou seja, a autoridade imperial ou autoridade real que os reis pretendiam, nunca chegou a se concretizar de uma maneira completa, tal como havia se concretizado no Império Romano ou em outras formas de aparição da autoridade real. Isso criou, digamos assim, uma necessidade dentro da política que, inclusive, o Carlos Magno utilizou, ou seja, os merovingios, né, os carolíngios, são, digamos assim, famílias, né, que se sucederam. Os carolíngios sucederam os merovingios, que exerceram esse poder, tiveram que criar elementos institucionais que sobrepassassem essas autoridades locais. E aí está uma questão que foi fundamental para a existência da estrutura do feudalismo. Para superar essas autoridades locais eleitas pela população, e ao mesmo tempo ligadas e autônomas sob os aspectos econômicos, os reis passaram a nomear determinadas pessoas que se ligavam pessoalmente ao rei, e a eles eram concedidos determinados benefícios, como o benefício de não se submeter à autoridade local e exigir, digamos assim, uma renda, né, para o seu próprio sustento. Em reverso a essa concessão do rei, aqueles que eram, digamos assim, vassalos ligados à corte real, se obrigavam a reportar-se ao rei e dirigir-se à autoridade real. Isso porque, de fato, essa tensão dentro desses impérios de reis germânicos, né, lutava contra essa tradição. E
a existência, né, a nomeação desses vassalos, né, reais, que era uma espécie de contrato entre essas pessoas que se obrigavam pela palavra, e com solenidades e tudo o conjunto de situações que os germânicos respeitavam, fez com que várias autoridades se sobrepusessem sobre um mesmo território. Então tem aquela autoridade tradicional da população e tinha a autoridade nomeada pelo rei. E elas entravam numa luta. A ajuda militar que eventualmente o rei pudesse conceder também tinha como contrapartida o levantamento de recursos por esta mesma autoridade nomeada no local e para o distrito ou território para o qual ele era nomeado. E assim, aos poucos, foi se impondo uma autoridade, de um lado, designada pelo rei, mas que tinha um conjunto de autonomias, porque tinha a possibilidade de recrutar, até por força, os recursos necessários para a sua manutenção e existência. É claro que, à medida que isso se expandiu dentro desse modelo de expansão da autoridade real contra a autoridade local da população, isso foi destruindo a autoridade local, mas foi criando um outro tipo de autoridade em que a apropriação dos recursos da localidade foi direto para esses vassalos nomeados pelo rei, que à medida que se enfrentava o enfraquecimento da autoridade real, e a gente vê por esse mapa que está aí, que foi o resultado da divisão do Império Carolíngio entre os filhos, Carlos, Lotário e Luís, que essa autoridade dividida, ela enfraquecia exatamente a posição do rei. E esses potentados locais que substituíam as autoridades naturais germânicas começaram a se apossar, a enfrentar e a, digamos, discutir essa autoridade real. De tal forma que em 1877, bem depois da morte de Carlos Magno, que foi em 814, nós temos o Carlos o Calvo. Ele acabou admitindo uma situação na qual o poder e a autoridade para exercer o controle de um determinado território já não precisava mais da concessão real, porque a autoridade existente ela passou a exigir o direito de hereditariedade. Nesse sentido, criam-se, portanto, essas condições para que famílias passassem a se apossar do controle desses territórios, criando autonomia frente ao poder real. É assim que o sistema feudal vai se instalando por toda a Europa, primeiro nos territórios desse Império Carolíngio e depois se expandindo por outras áreas. Observem vocês as fronteiras dessa divisão do Império Carolíngio entre os herdeiros. E observem o próximo mapa, como nós vamos ver o desenvolvimento dessa prática dos reis carolíngios, no sentido de afirmar a sua própria autoridade sobre uma base de concessão de autoridades localizadas sobre determinados territórios, competindo com as autoridades naturais germânicas, mas que foi degringolando com o tempo à medida que a própria capacidade real, central, de se fazer obedecer com recursos suficientes foi se desfazendo ao longo do tempo. E certos potentados foram sendo criados
no conjunto desses territórios. Bem, deem vocês agora uma olhada em como fica o Sacro Império Romano Germânico, que tem as suas fronteiras delineadas. Tirem o reino da Sicília lá embaixo, né, do Sacro Império, e percebam como nessas fronteiras nós temos uma miríade de potentados, desde reinos que se estabelecem, que formalmente se colocam sob o controle imperial, e um conjunto de outros pequenos potentados. São príncipes, são duques, são marqueses, são príncipes da igreja. Então você tem bispados, tem uma série de pequenos territórios. Disse que em determinado momento da vida do Sacro Império Romano Germânico, que desaparece em 1806 formalmente, houve cerca de 300 desses pequenos potentados. E ao longo do desenvolvimento dessas regiões, desses pequenos e grandes territórios aí existentes, a evolução leva não apenas à caracterização de reinos, de ducados, como uma propriedade pessoal, um direito pessoal desses antigos administradores reais, mas ao longo do tempo as próprias comunidades, as comunas, as cidades vão se autonomizando frente aos potentados locais. E um processo de autonomização que nem sempre é tranquilo e é pacífico, né? À medida que as cidades eram pobres, pouco se dava interesse por esses, digamos assim, príncipes locais com relação às cidades. Mas à medida que nós avançamos no tempo e a economia passa a ser transformada pelas ligações, principalmente estimulada nos séculos em que as cruzadas passam a exercer um papel para trazer ouro, prata, né, para essas regiões cristãs, incentivadas pela própria igreja, né, sob digamos assim, o objetivo de reconquistar a Terra Santa, mas que, na verdade, para diversas desses lideranças que fizeram as expedições das cruzadas, foi também uma espécie de saque ao Oriente e à riqueza do Oriente. Essa riqueza que foi entrando e que foi tecendo e ampliando as conexões com o mundo comercial do Oriente, foi criando também, principalmente nas cidades, um conjunto de estimulação para o reavivamento da economia, das ligações entre as diversas cidades, o comércio de luxo, né, que, de certa maneira, era um comércio que atirava a atenção desses potentados, porque o vestir-se com panos do Oriente, panos que não existiam na fabricação na Europa, pela decadência mesmo, né, da indústria da fabricação europeia, cria, digamos assim, a necessidade, né, de rever o papel que as próprias comunas iam tendo. Então as cidades comerciavam, as cidades se interrelacionavam comercialmente, elas precisavam, portanto, de algumas regras de organização e de passagem, né? Coisa que não existia durante esse processo medieval, porque cada potentado local criava suas próprias regras à revelia de um controle maior, de um controle do reino, ou até mesmo do controle imperial. O controle imperial era mais, digamos assim, formal, era mais uma criação mítica do que propriamente uma realidade. Embora os imperadores eleitos
em cada momento, fossem, digamos assim, desejosos de impor a sua autoridade imperial sobre os pequenos potentados e sobre os reinos incluídos nesse Sacro Império Romano Germânico. Mas isso não aconteceu de maneira extensa. Os imperadores obtinham os seus recursos, faziam expedições, mas, na verdade, nunca tiveram as condições de unificação legal sobre esses territórios. De tal modo que esse mapa aí é bem constitutivo da verdadeira forma política com que se organizava o Sacro Império Romano Germânico. Além dessa divisão em termos de exercício de poder, havia também alguns litígios entre pequenos e grandes potentados, entre pequenos potentados, o que tornava o próprio Sacro Império uma área de conflitos generalizados. Cidades que não queriam se submeter a antigos potentados locais e enriquecidas com o comércio e com a produção, lutavam contra os senhores feudais, né, que antes haviam tido a posse, inclusive, dessas comunidades, desses burgos, mas que a haviam abandonado porque eram cidades pobres. E agora desejavam novamente recuperar o controle das cidades porque elas haviam se enriquecido e esse enriquecimento eles queriam uma parte para elas. E é interessante porque essas comunidades de cidades muitas vezes apelavam para outros senhores, como no caso apelaram para o próprio imperador, para combater esses senhores locais. E muitas vezes o imperador tinha o interesse em combater e proteger a cidade para trazer para si mesmo uma parcela dessa riqueza nova das cidades. Não em todo o Império, Sacro Império, mas sobretudo nas cidades italianas, que eram as cidades que primeiro reviveram economicamente. Da Itália, que eram, digamos, as cidades de onde partiam as expedições e de onde chegavam aqueles que haviam ido às expedições e traziam o saque do Oriente, essas cidades passaram a irradiar por toda a Europa uma nova vida econômica e elas passaram a ser exemplos para outros pequenos burgos que queriam se associar a esse processo de enriquecimento. Mas o grande obstáculo aí existente, como vocês bem sabem, era exatamente essa divisão territorial, era exatamente essa autoridade dos pequenos potentados. E aí surge uma grande oportunidade para as cidades e para os próprios reis, ou seja, a autoridade real, no sentido de que a autoridade real que tinha formalmente um direito de controle, mas que não possuía de fato esse controle porque não tinha os recursos necessários para se armar e submeter os potentados locais, de certa maneira encontram nas cidades que querem, digamos assim, autonomia e que querem também proteção contra essa diversidade de regras e de mandos que lhe suprimiam a capacidade, a possibilidade de expandir os negócios e seus interesses, encontram as cidades, os burgos, os burgueses, ou seja, o capitalismo nascente no século XI, século XII, século XIII, exatamente na autoridade real, um aliado importantíssimo, porque tendo a autoridade real o direito fundamentado na tradição, naquele contrato estabelecido de vassalagem e, ao mesmo tempo, o exemplo das fórmulas jurídicas do Império Romano, essas coisas vão se reunindo e vão se amalgamando, criando uma nova força política
que viria mais tarde a destruir essa multiplicidade de autoridades locais. É nesse sentido, portanto, que essa multiplicidade, só a muito custo na Europa Central e na Itália, vai ser debelada em favor de uma unidade nacional. Mas na França e em outras partes da Europa, esse processo ocorre de uma maneira mais rápida e mais cedo, exatamente porque não houve essa multiplicação tão grande quanto houve dentro desse contexto, né, do Império Carolíngio. Esse é um mapa interessante. Esse é o mapa das Cruzadas. Por que eu coloco esse mapa das Cruzadas? Para que vocês possam perceber que duas das principais cidades que fazem a comunicação com o Oriente, Veneza e Gênova, estão, de certa maneira, dentro do Sacro Império Romano-Germânico. É preciso que a gente entenda que o processo das Cruzadas, como eu disse, é um processo de retomada também econômica, com o afluxo não só de metal precioso, mas também de uma série de bens comerciáveis que essas cidades portuárias aproveitam com maior intensidade. Não são as únicas, mas são aquelas que nós conhecemos de forma mais corriqueira como as grandes cidades. E por muitos séculos depois, essas cidades mantiveram um poder e uma influência muito grande. Algumas até constituíram seus pequenos impérios como repúblicas, né, expandiram as suas influências sobre todo o resto da Península Itálica e também monopolizando determinadas rotas comerciais daquele Oriente Próximo até a Europa, o que fez com que a sua burguesia passasse a ser, nesse caso, burguesia também governante, a classe governante, não apenas a classe economicamente mais influente, mas também expandiram seus estilos de vida. A Itália vai crescendo economicamente ao longo do tempo, e esse crescimento econômico, a forma como ela organiza o seu enriquecimento nas suas cidades, constitui-se em exemplos para várias cidades, não só na Península Itálica, mas no resto da Europa. É interessante a gente notar que várias cidades do próprio norte da Europa, elas importam, digamos assim, capitalistas, se a gente puder chamar, ou burgueses da Itália, para poder instalar seus negócios nessas novas áreas. E na França também a mesma coisa. Na verdade, quando a gente fala de capitalismo, a gente tem que, de certa maneira, colocar de lado uma expressão que a gente ouviu muito, que geralmente a gente aprende, que Max Weber expressa na Ética Protestante, de que o desenvolvimento capitalista ele se faz apenas com o advento do pensamento protestante, com a sua ética do trabalho. É bom que a gente entenda que, na verdade, a Itália ela constitui essa ética bem antes do advento do protestantismo, da reforma protestante. E várias das formas de organização capitalista que vão surgir na Inglaterra, na Holanda, na França, na Bélgica e mesmo em várias cidades alemãs e nas cidades da Reconquista também ibérica, não tanto na Ibérica, né, mas no norte da Europa, Inglaterra, muitos dos burgueses que lá instalam seus negócios têm sua origem na Itália. Se você for pesquisar algumas das figuras mais proeminentes, né, dessas regiões, vocês vão encontrar
uma ascendência italiana. Portanto, esse estilo de desenvolvimento da economia capitalista, ela se expandiu não apenas pelo exemplo das cidades italianas, mas também pela migração de burgueses para essas outras áreas, chamados por esses potentados locais justamente para desenvolver essas características e esse comércio nessas novas regiões. Até hoje, se vocês observarem bem, o norte da Itália, né, aquela parte entre Veneza e Gênova, que inclui Milão, etc., Florença e outras áreas, é uma área, digamos assim, de altíssima renda per capita, de altíssima renda regional, competitiva com qualquer outra área do mundo. Se vocês observarem bem, até, digamos, imagens por satélites, vocês vão perceber que na Europa, talvez o norte da Itália seja a área mais bem iluminada de toda a Europa, competindo com a Holanda, com a região de Paris ou algumas regiões alemãs, porque desde aquela época, ou seja, quase 1000 anos, aquela região é uma região de alto comércio, de comércio de produtos de luxo e, ao mesmo tempo, de criatividade no plano da criação e inovação capitalista. Portanto, devemos ter em conta que esse desenvolvimento do norte da Itália, sob essas condições específicas da autonomia das cidades, criaram, pelo seu sucesso, fundamentos muito bons para a permanência da Itália como uma região dividida. Diferentemente da França ou da Inglaterra, em que as cidades, embora tivessem autonomia num certo momento, elas não eram, digamos assim, iguais ou competitivas com o seu núcleo, onde funcionava a autoridade real. Londres e Paris, por exemplo, tinham uma ascendência muito grande, eram cidades muito maiores do que as cidades que poderiam eventualmente competir com esses centros reais. Na Itália, não. Na Itália, não apenas havia o que, por exemplo, Maquiavel havia constatado, uma resistência dos estados pontifícios, ou seja, de uma autonomia territorial, de certa maneira larga, né, pela cidade de Roma, né, pelo pontificado, mas existiam também outras regiões ciosas do seu próprio poder. Gênova, Veneza, que competiam também entre si. A gente tinha a região da Toscana, com Florença. Então, não era simplesmente uma questão de atraso, como muitos podem pensar. Ao contrário, a região italiana teve tanto sucesso no desenvolvimento do seu capitalismo, no desenvolvimento das novas relações capitalísticas, na criação e na inovação de um sistema que vai tomar conta de toda a Europa, que ela, desenvolvida por esses potentados, por essas cidades, permaneceu com grande poder por muitos séculos. Foi necessário o desenvolvimento de grandes potências, com grandes territórios, assambarcando uma infinidade de recursos que as próprias cidades italianas possuíam num território menor. É interessante notar que uma boa parte dos recursos para a agregação e a constituição dos estados centralizados no oeste da Europa, França e mesmo na Inglaterra, ela vinha dos banqueiros, né, das finanças existentes nessas cidades capitalistas do norte da Itália. A riqueza da Itália era tão grande que pequenas cidades, pequenos territórios italianos, às vezes rivalizavam com toda uma economia francesa até um determinado momento.
E essa rivalidade, digamos assim, econômica, ela não se transferiu para a criação de uma unidade entre esses estados italianos. Não houve, digamos assim, um potentado que superasse todos os outros, e aí está, digamos, a crítica de Maquiavel. Mas não é pelo fracasso, mas justamente pelo sucesso dessas cidades comerciais. Elas eram tão poderosas no seu pequeno território que elas não conseguiam subjugar uma a outra. E, de certa maneira, também acabaram financiando, com migração de capitalistas ou com financiamento direto de outros potentados, como o rei de França ou da Inglaterra, essa, digamos assim, reunião. Paris não tinha, digamos, desafiantes à sua autoridade, à altura, né, do poder de Paris. Assim como Londres também não tinha cidades que pudessem desafiá-la, né, na Grã-Bretanha. Então, essa é uma questão e uma condição que nós devemos levar em consideração para entender exatamente essa multiplicação, né, dos territórios na Itália. Desse modo, observem o próximo mapa. Bem, olhem atentamente para este mapa da Itália. Tenham em mente os territórios, os seus nomes, e tentem comparar esse mapa com as descrições que Maquiavel vai fazendo dos litígios e das situações que ele descreve entre esses potentados locais, entre essas repúblicas, entre esses senhorios que existem na Península Itálica. Vejam como essa situação de divisão do território italiano mostrou-se amplamente ligado exatamente às capacidades que essas repúblicas ou esses senhorios tiveram ao longo do tempo. Vemos ali a República de Veneza, com seu sucesso comercial imenso, a República de Gênova, também um sucesso imenso em termos de comércio, Milão, Savoia, a própria Toscana, né, com a República de Florença, a República de Siena, e um conjunto de cidades que aí vocês observam. E, sobretudo, um território que é dos estados pontificiais, que tem Roma, obviamente, como centro, como capital. O mais interessante a se destacar nisso tudo não é apenas a divisão desse território em várias repúblicas. Repúblicas que são fracas diante das novas situações do Estado centralizado, de que vamos falar mais adiante, mas que dentro do contexto herdado da Idade Média, da multiplicação de territórios autônomos, a Itália conseguiu manter-se com o sucesso da sua atividade comercial em várias cidades, amplamente autonomizada do controle aqueles potentados estrangeiros. Muitas vezes a gente observa, né, em Maquiavel, a ideia das intervenções ocorridas na Itália. Mas essas intervenções ocorridas na Itália, elas são resultado, inclusive, da própria política interna da Península Itálica. Não é simplesmente um desejo estrangeiro, mas o resultado de uma capacidade, digamos assim, dos italianos
de não verem o potencial da sua união frente a um contexto europeu. O pensamento localizado, o pensamento da cidade, do burgo, era extremamente forte exatamente por aquilo que eu falei, pelo sucesso com que essas repúblicas elas desenvolveram o seu poder e a sua fama por toda a Europa. Não se trata, portanto, dessa permanência dos estados italianos, das pequenas repúblicas, dos pequenos territórios, um fracasso, mas sim um sucesso, uma história de sucesso frente à incapacidade de outros centros e de outros pequenos territórios na Europa de se manterem e de prosperar numa situação como essa. Como eu disse, faria muito bem a vocês se vocês pudessem ler O Príncipe, que é a leitura recomendada, né, primeira para o Maquiavel, que vocês tivessem esse mapa na mão e outros que vocês pudessem encontrar na internet da Itália nessas diversas épocas, de tal maneira que vocês fossem redesenhando. A Itália não manteve essa estrutura ou essa definição territorial por muito tempo. Na verdade, era uma estrutura em constante modificação à medida que as cidades flutuavam em termos do seu poderio militar e, sobretudo, do seu poderio econômico e da maneira como elas se relacionavam diplomaticamente, tanto na Península Itálica como fora dessa península, com os reinos de Castela, com os reinos de França, né, e de Aragão também, que eram aqueles que, de fato, interviam. É bom entender que a intervenção desses estados, de alguma maneira, tinha o apoio e o chamado dos próprios italianos. Vamos imaginar que se os italianos, tal como Maquiavel havia propugnado, se unissem, reuniriam um poder econômico, material, a um poder político. Mas como repúblicas, cada uma ciosa da sua independência, da sua autonomia, da sua própria história, dos seus próprios feitos, inclusive nas artes, e da maneira como influenciaram o resto do mundo cristão e europeu, tinham uma certa dificuldade. É difícil você imaginar que duas repúblicas que competiam no comércio mediterrâneo, como Gênova e Veneza, pudessem estar unidas e submetidas a um conjunto de regras e a um poder central. Que os estados pontifícios, que ainda mantinham uma visão europeia, pan-europeia, né, de cristandade, e ao mesmo tempo desejavam um certo controle mundano, temporal, que lhes carreasse uma riqueza para o Estado Pontifício. É bom lembrar que o Estado Pontificial não é apenas um Estado, digamos assim, religioso. Ele, através do seu território, ele é um Estado também com características temporais. O Papa, ele também é chefe de Estado. Ele é um rei eleito. Ele tem as características da autoridade real, né, da autoridade imperial, ou como você queira chamar, dos estados modernos, né? Ou seja, o Vaticano é um Estado, não apenas por deferência, mas ele tem toda a estrutura do Estado. Seu território é micro território, mas o Papa é um príncipe, ele é um rei eleito, e mais, ele é um rei absolutista, né, no sentido de que ele concentra um grande poder, que é, de certa maneira, contrabalançado pelas estruturas coletivas, dos sínodos e etc., né? Não encontra, digamos assim, uma unanimidade, mas ele tem uma força que hoje nenhum rei possui em seus territórios. Então, é preciso que a gente veja esse mapa da Itália como um mapa no qual Maquiavel vai pensar os problemas, as estruturas, as dificuldades
de um mundo novo que está se desenhando algures, né, principalmente na França e na Península Ibérica, com a Castela, né, dominando esse mundo ibérico, né, com exceção de Portugal, e também como ele tem se desenvolvido na Inglaterra por razões especiais que nós vamos falar mais à frente. Então, esses eram os grandes exemplos. Se olharmos para o norte, por exemplo, se olharmos para a Alemanha, né, ou a Áustria, nós vamos ver a mesma dificuldade, o mesmo imbróglio de pequenos estados e com um problema a mais, ou seja, esses estados não tinham o mesmo poderio que tinham essas repúblicas ou que tinham esses senhorios na Península Itálica. O que fez da Itália exatamente o centro de uma renovação da Europa como um todo foi exatamente a inovação no plano social, na construção do capitalismo moderno, inclusive de cunho financeiro que, ao se espalhar por toda a Europa, já levou alguns desses valores que mais tarde vão ser exaltados, inclusive pelo próprio protestantismo. Como eu disse, o norte da Itália, desde aquela época até hoje, praticamente 800 anos, é uma das regiões mais ricas do mundo e uma das regiões com maior renda per capita. Embora sempre se diga que a Itália é uma confusão, essa confusão nunca abalou efetivamente essa característica do norte da Itália. Há sim uma competição entre o norte e o sul da Itália, né? Um norte que era dominado, né, pelo grande comércio, pela indústria de luxo, né? Hoje é pelo design, uma série de indústrias avançadas, como a aeronáutica, etc. E o sul, que era mais agrícola, que era mais era constituído de reinos, digamos assim, mais ligado a tradições que hoje se diriam tradições atrasadas. Existe ainda hoje uma certa diferença entre o norte e o sul, assim como existe no Brasil ainda uma diferença entre o sul do Brasil e o norte do Brasil. Então, esse mapa visa exatamente a gente desenvolver e perceber como Maquiavel encontrou inspiração e como ele desenhou um problema para o qual ele haveria de propiciar, sugerir soluções. Bem, meus caros alunos, antes que nós terminemos essa aula de introdução e de iniciação na nossa disciplina, é importante mostrar esse outro mapa, que é um mapa mais amplo das condições da Europa nos séculos XV e XVI. É óbvio que durante todo esse tempo várias dessas fronteiras foram modificadas, mas esse mapa dá uma ideia geral de como funcionava a divisão. Mostram de um lado ainda uma Europa com características medievais, e de outro um processo de unificação das grandes monarquias, como nós veremos na Península Ibérica, com a Espanha, e na França principalmente, e a Inglaterra também. Esse processo de unificação vai, digamos, ordenar e coordenar toda uma série de modificações e transformações. É bem verdade que, se olhamos para o leste da Europa, nós vamos encontrar o Reino da Polônia e outras extensões territoriais, principalmente o Sultanato Otomano, né, o chamado depois Império Otomano, com uma invasão muçulmana, por um lado, mas não árabe, né, e por outro lado nós temos a recuperação dos territórios da Península Ibérica, com Portugal já definitivamente constituído territorialmente, e o reino de Castela e de Aragão, né, se constituindo e estabelecendo, digamos assim, o seu domínio sobre aquela península. Observamos também a França, bem longe ainda das características, tal como hoje nós conhecemos
é a França, inclusive pelo Ducado da Bretanha, né, que não pertence, né, não está sob controle ainda, né, do Reino de França, não está sob controle de Paris, mas um processo em que Paris vai vai aprofundando, né, o seu controle sobre as regiões adjacentes e avançando em direção à Europa Central. O país dos alemães, né, na verdade, vocês devem comparar com aquele outro mapa visto atrás, com aquela multiplicidade de pequenos potentados. É claro que esse mapa ele mostra ainda uma Europa em transformação. Exatamente essa transformação, esse momento de mudança e do surgimento de um novo paradigma em termos de organização política sobre territórios bem mais extensos, que vai inspirar o Maquiavel na sua compreensão do que significa esse novo mundo que está surgindo na Europa. Não é um mundo controlado por cidades, como na antiguidade, não é o mundo do Império Romano, embora ainda exista o Sacro Império aí, mas que não tem aquelas capacidades que tinha o Império Romano de unificação da estrutura do direito, do comércio e etc. Mas é uma Europa em que os litígios eles vão sendo submetidos cada vez mais a uma centralidade, a um centro. É o momento da constituição do chamado Estado centralizado. Essa característica de Estado centralizado é importantíssima para que nós compreendamos os valores que Maquiavel vai externar nas suas obras, que não é simplesmente o príncipe, né? Vocês sabem que Maquiavel é um escritor de mão cheia. Ele não escreve apenas sobre política, mas também sobre costumes, com peças, etc. Ou seja, ele é inclusive um autor fundamental na literatura italiana. Mas as obras, né, fundamentais de Maquiavel são, primeiro, O Príncipe, que é a mais conhecida, e uma outra mais importante, que é chamada de Comentário sobre a Primeira Década de Tito Livio. Essa é mais substantiva, ela é mais fornida de opiniões de Maquiavel a respeito das situações antigas e das situações modernas. Vocês vão perceber em toda a literatura sobre a política que Maquiavel ele se dedica sempre a expressar e comparar situações específicas, tanto da antiguidade quanto da modernidade. Isso tem, digamos assim, possibilidade de várias interpretações. A primeira é que ele dá, digamos, um certo conteúdo perene à política, ou seja, a política tem características que não se modificam com o tempo. Os móveis e os fundamentos da política, eles são fundamentos eternos. Segundo, que há comparação entre o antigo e o moderno, ou seja, entre a antiguidade e o tempo em que ele vivia, justamente ele faz para demonstrar essa perenidade dessas condições da política e mostrar, sobretudo, como a política tem os seus próprios elementos constituintes, como sendo, de certa maneira, constituída de núcleos próprios, ele difere de todos os outros conjuntos de atividades e de relações que os homens podem ter em sociedade. Mas é preciso, antes de mais nada, entender por que Maquiavel tem essas preocupações que nós vemos aí. E essas preocupações nós podemos entender melhor exatamente através desse mapa da Europa na época de Maquiavel. É mais ou menos esse conjunto de estruturas políticas e sociais
que fará um diferencial entre essas várias regiões. Enquanto existe concentração de poder, aumento de poder pessoal do rei, mas não apenas a pessoa do indivíduo rei, mas o rei como sendo o topo de toda uma estrutura nova que vai nascendo com esse novo mundo, que é a estrutura do Estado centralizado, um Estado que, de certa maneira, é sinônimo de uma burocracia, que não encontra mais, digamos, limitações no sentido das tarefas políticas que ele vai empreender. Embora, comparando com as tarefas e os objetos a que o Estado moderno, o Estado atual, contemporâneo, se dedica, aquele Estado ainda pareça um tanto primitivo e desorganizado, é bom que a gente entenda que ele é um passo bastante grande para as formas ainda pessoais que existiam nos pequenos potentados, nas relações entre a população e o seu governante. A burocratização das relações de Estado, a constituição de serviços específicos e, sobretudo, o uso de funcionários especializados é muito importante para a gente entender no que estava se transformando a Europa naquele momento, em alguns dos seus pontos, e a diferença com relação àquelas outras áreas ainda, de certa maneira, desorganizadas, e que vão se organizar à imagem e semelhança desses pontos principais. Eu cito, além da França, mas, sobretudo, a Espanha. Através da literatura anglo-americana, geralmente a Espanha ela é colocada numa posição de inferioridade frente ao fantástico e maravilhoso reino da Inglaterra, com seus reis e rainhas sempre poderosos e donos de si, e que, num determinado momento, até consegue vencer a invencível armada espanhola. É nisso que muitas vezes se seguram esses narradores históricos anglo-saxões para poder deprimir a Espanha dentro de um momento específico. Mas notem que uma questão importantíssima. A Espanha, na passagem do século XV para o século XVI, ou mesmo no século XVI principalmente, era uma monarquia e um Estado fantástico, modelo para todos os Estados. Ele, apesar de todos os embrólios relativos à expulsão de judeus e ao fato de não sediar as novas formas de organização econômica, era um Estado muito mais desenvolvido que o Estado da França e, sobretudo, ao Estado inglês, que perto da Espanha parecia completamente desorganizado. Aliás, o Estado inglês parecia, digamos assim, um principiante diante da organização do Estado espanhol no século XVI. Principalmente quando a gente observa o processo de colonização espanhol e a estrutura que a Espanha monta ao redor do mundo, você vê as primeiras cidades, antes que surgisse a primeira cidade no Brasil, uma cidade fundada oficialmente, já existiam as cidades nos territórios espanhóis da América. E antes que existisse a primeira cidade no Brasil, já existia uma universidade na cidade de Lima, a Universidade de São Marcos. Então, e as cidades espanholas nas Américas, elas eram planejadas, frutos de uma racionalidade criada pelo fato de que o reino espanhol, por exemplo, tinha uma burocracia altamente desenvolvida e que usava essa burocracia que era egressa, os seus constituintes, ou seja, os que faziam parte dessa burocracia, vinham das universidades, saíam das universidades para servir o reino, ou seja, era um conjunto de pessoas preparadas e organizadas
dentro das normas da ciência, dentro das normas da racionalidade universitária. Então, a universidade, na verdade, estava engolfada pelo projeto de Estado espanhol. E bastante interessante que a própria igreja na Espanha não tinha nenhum tipo de autonomia. Muitas vezes a gente fala digamos assim, da ação da igreja na Espanha, Torquemada, a forma como eles se torturavam, procurando bruxas ou procurando digamos assim, judeus ou dissidentes. Na verdade, a gente precisa entender que o Estado espanhol, assim como patrocinava e garantia os estados pontifícios na Península Itálica, também exigia que a igreja estivesse submetida e fosse uma espécie de burocracia, né, que legitimasse os atos do Estado temporal. E é interessante que em certos momentos, né, quando esse Estado espanhol utilizava a igreja para padronizar os costumes, padronizar populações, organizá-las em termos de uma hierarquia dentro do seu projeto político ibérico, às vezes criava um conflito com o próprio, não diria o papado, né, mas com a cúria em Roma. Várias eram as cartas, né, que até o próprio Papa mandava para a igreja espanhola, dizendo que eles tinham que parar, né, com aquela coisa de torturar, de queimar pessoas, digamos assim, de serem meros instrumentos do Estado espanhol. Mas isso sempre com muito cuidado, né, para não provocar a ira, né, dos reis espanhóis, que eram os defensores, né, da fé católica. Sobretudo quando começa o protestantismo, né, a subtrair populações ao controle religioso, ao controle ideológico da Igreja em Roma. Então, digamos, a função desse mapa é exatamente dar a vocês a ideia do conjunto de conflitos que existia à época de Maquiavel. Conflitos que vão se acentuar depois da sua morte, mas que já eram bastante conhecidos naquele momento.